Alfabetógrafo, Sindromologia, página 19, primeira linha. Poderia explicar a transposição da síndrome da Robex, dando ênfase ao que é essa síndrome? Quando nós falamos em síndrome, está na página 19? Na página 19. 19, né? Então, síndrome de uma forma geral, ela é uma condição nosológica, né? Uma condição negativa, né? A transposição da síndrome da Robex, quer dizer, quando que eu vou ultrapassar essa condição negativa de robotização? Eu coloquei na minha própria experiência pessoal a autopesquisa, o autodidatismo e a autoexperimentação. São formas assim chaves para se alcançar. Wagner, você vai passeando, né, pela história, pela mitologia, é uma beleza isso, né? Eu espero que venham outros, nós esperamos, né, Rosa, que venham outros verbetes. Mas assim, eu quero passear lá na minha casa agora contigo, tá? Então assim, ó, a página 18, a enumerologia. Eu quero falar sobre dois itens aí. Página 18, tá? A segunda linha da enumerologia. A existência da consciência assoberbada. Assim, Wagner, olha. Então, lá em casa, eu lavo a louça, eu ligo a máquina de lavar roupa, eu coloco o chuchu na panela para cozinhar, eu atendo o telefone, eu varro a cozinha, eu lavo aquela louça que ficou. Isso é um traço de consciência assoberbada? Isso é uma robexis? Isso não deixa de ser? Aqui na enumerologia, né, essa listagem da enumerologia, você vai perceber que eu coloquei enumerações negativas primeiro, nosológicas, né? A existência sem bússola, a existência sem prioridades, a existência escravizada à profissão, hedonista e a existência da consciência assoberbada. É exatamente isso, a consciência assoberbada é a consciência sobrecarregada, né, de atividades voltadas para o intrafísico, e ela tem tanta tarefa, tanta coisa voltada para a vida material, que ela acaba realmente vivendo robotizada. Não percebe Exato. Agora, eu vou dar meu pitaco aqui. Eu acho que a robotização é o modo de ser da pessoa. Porque, por exemplo, a pessoa pode estar fazendo tudo isso e fazendo autopesquisa. Aí ela já não está robotizada. Entendeu? Robotização, para mim, é repetir coisas, porque tem mimeses que são necessárias. Sim. Né? Todo dia você tem que comer, todo dia você tem que dormir. Então, lavar a panela é necessário. Sim. Fazer tudo isso que você falou é necessário. Só que você pode fazer de uma maneira robotizada, que é isso que ele está falando, sem você dar atenção ao extrafísico, à multidimensionalidade. Fica como uma tarefeira. Assim. Como Como robô. Você funciona, se puser um robô no teu lugar, vai funcionar igual. Exato. Entendeu? E aí você pode estar ali naquela confusão toda, de repente você vai, quebra um prato, você em vez de pegar e jogar fora, você vai, deve ter, o que aconteceu aqui, é um pequeno acidente de percurso. Eu já fiz isso. Então, mas eu já pensei assim, o que tu estava pensando? Isso. O que tu estava pensando? Aí nesse momento você parou de ser robô, porque o robô não pensa. O robô já está programado, exato, né? Exato. Quer dizer, esse a gente tem que voltar sempre à definição, os limites da ideia que a gente quer trazer com a robotização existencial. A pessoa, existe a necessidade de atendimento das coisas físicas, né? Okay. Do corpo físico, da renovação somática, as atividades voltadas para a vida material. Isso é necessário. As rotinas, não estou dizendo que tem que deixar isso de lado, não. É a desatenção aos outros aspectos, as coisas sutis, né? As mensagens sutis, os presentes invisíveis do verbete da professora Kátia, né? Por outro lado, tem aquelas mimeses que são completamente dispensáveis. E aí não adianta você querer justificar, né, com uma autocorrupçãozinha,
achando, não, eu vou, sei lá, como já teve pessoas que já fizeram essa pergunta, eu não sei quando, mas que achava que indo à boate seria muito importante para poder elas trazerem consciências para a TENEPS dela. Isso é uma autocorrupção daquelas grandes. Ninguém precisa de ir à boate para trazer, para iscar consciência para a TENEPS, entendeu? Então, essas coisas a gente também não está falando aqui. Então, existe aquela robotização de você estar fazendo a coisa que é completamente dispensável mesmo. O que a gente está falando, que ele está falando também é indispensável fazer? Então, vamos fazer sem ser máquina, sem ser robô, entendeu? Pensando, raciocinando. Alverbetógrafo, Fatologia, página 17, primeira linha. Poderia explanar a sobrelevação dos redutores do autodiscernimento? Redutores do autodiscernimento. Eu tenho uma lista que quando eu escrevi essa acepção aqui, sobrelevação dos redutores do autodiscernimento, no tratado Homo Sapiens Pacíficos, existe uma lista de 100 itens, né? E eu anotei alguns aqui para servir de exemplo. O primeiro, o acriticismo, a falta de crítica, a assídia, a preguiça, né? A preguiça de pesquisar, de buscar, a autodesorganização, a bibliofobia, né? A falta de gosto pela leitura, o cansaço, a credulidade, o dogmatismo, tabagismo, álcool, neofobia, quer dizer, todas essas condições negativas em excesso, quer dizer, isso aqui reduz o discernimento, né? Lembrando que o autodiscernimento é o maior atributo, né, da nossa consciência. Então, esses excessos do intrafísico acabam impedindo que a gente tenha mais discernimento. Em Fatologia, página 17, terceira linha, poderia discorrer sobre a conquista da saída da robotização existencial? Houve um fator desencadeante? Conquista da saída da robotização é o princípio da descrença. Eu até tenho isso na frase enfática, né? É o princípio da descrença. Não acredite em nada, tenha suas próprias experiências, né? Então, se você está robotizado dentro de um sistema, de um modelo, de dogma, de crença, seja materialista, religioso, científico, seja qual for, a aplicação do princípio da descrença, de duvidar, né? Tem até um provérbio popular que eu até coloquei também em proverbiologia, né? Quem não duvida de nada, nada sabe. É a dúvida, tem que duvidar, pesquisar, e aí a pessoa vai conseguir sair. Você também fala na antonimologia, consim eletronótica, né, conscienciológica. Aí como é que você vê isso? Porque elas são diferentes, elas são antagonismo porque são diferentes. Mas ao mesmo tempo, a gente guarda um pouco de cada coisa. Como é que você vê essa vivência aí desse antagonismo? Então, esse antagonismo, óbvio, eu tenho que estar o tempo todo falando que ele se refere à robotização ou à autossuperação da robotização. A consciência eletronótica é a consciência voltada para o elétron, né, pela matéria, dominada pela vida material, intrafísica exclusiva, materialista. A conscienciológica, ela tem um outro paradigma, né? O paradigma aí é quase que um conflito de paradigma da ciência comum, da ciência natural, que as 4 dimensões, só existe isso é o que existe, é a matéria, nada mais, e o paradigma conscienciológico que admite outras dimensões, outras possibilidades, né? Megapensenologia. Por que você colocou assim, a interassistencialidade evita a ROBEX?
ninguém evolui sozinho, né? Agora há pouco eu falei do náufrago, do ermitão. Nós precisamos do próximo, né? Nós precisamos do outro para evoluir. A intercooperação, a interassistência é a que nos faz evoluir. Por isso que ela evita. Por isso que ela pode ajudar a evitar a Robex, né? Só mais uma perguntinha. Entra no caso o parapsiquismo? Está entrando aí, você pensou também no parapsiquismo? Eu acho que a partir do momento que se começa a ter a interassistência, começa a perceber os alertas sutis, as sutilezas, né, que não são percebidas, elas começam a ser percebidas e levam ao parapsiquismo, sim. Eu tenho uma pergunta, Wagner, que assim, ó, é o primeiro ciclo seu da página 18. É o ciclo ápice da saturação, início da renovação. Eu gosto muito desse ciclo, mas assim, eu fiquei me perguntando, eu queria saber a sua opinião. Uma pessoa que é robotizada gosta de fazer sempre a mesma coisa. Como é que ela se satura? Como é que ela chega no ápice da saturação? Eu acho que são os excessos da vida intrafísica, né? O ócio, né? A pessoa não faz nada, né? Nunca, isso também satura. Satura. Né? O excesso de trabalho. Parece paradoxal, né? Se a pessoa não gosta de fazer nada, quanto mais não fizer nada, melhor. Mas aí não chega no momento em que satura. Mas todo o excesso satura, né? Excesso de comida, excesso de bebida, excesso de sono, excesso de passeio, excesso de shopping, tudo excesso satura. Então chega uma hora que a pessoa quer coisa nova. Quer coisa nova, tem que se renovar. Então isso deve ser algum determinismo assim, íncito, de que a natureza ela é evolutiva, né? Ela não fica parada, né? Ela percebe que, olha, eu estou perdendo tempo, a vida está passando, né? Eu estou aqui nesse ócio, na mesmice, então vem a sutileza aí, o presente invisível, né, do amparador para dar uma cutucada e fazer a pessoa se mexer, buscar alguma coisa diferente. Sabe aquela pessoa que você vê, nível assistencial, colocando foco na assistência. Sabe aquela pessoa que ela está robotizada e você sabe que você tem o limite. Como que na tua pesquisa, vamos dizer assim, voltando para o foco da assistência, você vai dar você sabe que ultrapassou aquele limite ali e você vai fazer assistência para ela sair da robotização. Isso, mas você vai ter que dosar, né? Porque a assistência, né, é complicadinho. E você vai para tirar ela da robotização que ela está. Olha, eu acho que a minha atitude, por exemplo, com a escrita o meu trabalho de escrita, que eu entendo que seja um trabalho da minha programação existencial plena, né, daqui para frente, que é através da escrita. Seja através do verbete, seja através de livro, artigos ou até palestras, coisas desse tipo. A preocupação de não querer convencer ninguém. Eu acho que esse é um ponto importante. Isso é o que a gente tem sofrido durante séculos e milênios, né? Fazer a cabeça. Eu até coloco na bibliografia algumas anotações do livro da Mabel, as manipulações conscienciais. O quanto a gente é manipulado, o quanto a gente é levado a sistemas de dogmas, crenças e valores, ideias alheias. Então, acho que o que eu tenho procurado fazer, através da minha pesquisa, é a informação correta, a melhor informação disponível no século XXI, o que existe de melhor, o que existe de mais top, que a pessoa possa ler, refletir e tomar a sua decisão. Mas nunca querer convencer ninguém. Então seria o anticonvencimento. Quer dizer, isso a gente já fez muitas vidas, né? Então, provavelmente. Agora é só a informação. Né? Agora é informação qualificada. Continuando em estrangeirismologia, página 16, quinta linha. Como podemos melhorar
o think out of the box da ilusão materialista que cisma em nos engolir. O thinking out of the box da ilusão materialista, né? A ilusão materialista, nós temos a visão da ciência convencional, ou até o próprio materialismo, né? A nossa consciência, né, e para alguns ouvintes que não têm ainda a familiaridade com o termo consciência, que a gente pode até falar do termo anacrônico espírito, alma, ego, self, né? Ela não faz parte, ela não está encarnada propriamente dita. Nós ocupamos um veículo de manifestação consciencial, que é o corpo físico, que é restritivo, ele nos restringe muito, né? O corpo físico soma a realidade que nós vemos, né? As dimensões físicas, a visão quadridimensional, altura, largura, comprimento, mais o tempo e espaço, faz com que a gente pense que o que existe é isso, né? Essa que é a realidade e nada mais existe. Entretanto, se a gente começa a estudar, a perceber as sutilezas, né, de outras dimensões, nós sabemos que existem muito mais coisas, né? Então, essa consciência, ela tem que vir, esse turning point, esse thinking out of the box, pensar fora da caixinha, né? Sair fora mesmo dessa caixinha das 4 dimensões, né? Que existem outras dimensões. Então, a desmitologia pessoal, aparece assim, o poder do mito da vida única. E a gente conhece assim muitas pessoas que não abrem mão assim de ter essa crença de vida única. Pode ampliar esse conceito de poder? A vida única é uma parte, a gente sabe que existe dentro da visão ocidental, né, que nós fomos, a civilização ocidental teve uma influência muito forte do cristianismo, né? Primeiro do judaísmo, depois do cristianismo e o islamismo. E essas 3 religiões, elas abarcam aí em torno de 4 bilhões, segundo as pesquisas, né? Aproximadamente 3,8, quase metade, vamos dizer metade da população mundial tem essa ideia da vida única, né? Principalmente por influência dessas religiões. As visões orientais já tem uma perspectiva maior, tem uma perspectiva de outras, de multiexistência, de várias existências. A pergunta é como que você pode... É esse poder que a pessoa não abre mão assim de ter essa crença, porque eu penso assim, eu também vivi sobre o poder do mito da vida única nessa existência por uma parte da minha vida, mas o que eu fiz para me livrar desse poder desse mito? Abrir hipóteses que existem outras possibilidades, outras ideias que a gente pode, através do estudo e da pesquisa e da experiência, fazer uma mudança de paradigma. Eu cito aqui um estudo que eu tenho, estou fazendo esse estudo para escrever no livro, é um pesquisador norte-americano chamado Ian Stevenson. Esse pesquisador, ele é um psiquiatra canadense, ele foi radicado nos Estados Unidos. Ele fez uma pesquisa de mais de 40 anos, ele é um pioneiro nessa área. Ele pesquisou 3.000 casos de possibilidades de mais de uma existência, né? E o interessante do trabalho do Stevenson, ele já faleceu, mas ele deixou uma obra que é continuada hoje por um outro psiquiatra chamado Jim Tucker. As pessoas que tiverem interesse, né, podem pesquisar aí na internet, Ian Stevenson e Jim Tucker. São 2 médicos psiquiatras, pessoas da ciência convencional,
que abriram essa possibilidade de fazer as pesquisas. Agora, o interessante da pesquisa dele é que ele não fica falando de coisas que, teve uma vida no Egito há 2000 anos, coisas que não se pode comprovar. As pesquisas dele são de situações atuais, né? Fica se sabendo de uma situação, ele vai até o local, levanta, faz anotações, registra. Então ele publicou um livro chamado 20 casos, dos 3.000, ele separou 20 casos sugestivos. Ele até coloca isso, porque como ele é um pesquisador cientista da ciência convencional, e a ciência convencional não admite a pesquisa participativa, ele deixa essa hipótese para as pessoas também pensarem no trabalho dele. Ele coloca os dados, ele coloca a informação, né? Então, e os casos são, eu já li alguns casos, são coisas impressionantes que a gente vê ali. Então, a pessoa que tem esse mito da vida única, se ela está disposta a abrir pelo menos a possibilidade de ter um outro paradigma, um outro parâmetro, uma outra ideia, vale a pena ler esse material e refletir sobre ele. Você pode repetir o nome do pesquisador? Ian Stevenson. Okay. 3.000 casos o termo de reencarnação, que é o termo mais antigo. Ele pesquisou 40 anos. Inclusive, ele tem, se você pesquisa a biografia dele, ele é conhecido como caçador de vidas passadas, né? E ele recebeu muita ajuda de pessoas, ajuda financeira nos Estados Unidos. O trabalho dele foi feito nos Estados Unidos, numa universidade, eu acho que é a Universidade de Virgínia, e ele recebeu muitas doações para poder viajar o mundo. Ele viajou o mundo, inclusive o Brasil. Nos casos dele, tem 2 casos do Brasil que ele coloca. Então, é uma possibilidade. Em nenhum momento ele fala que prova a existência. Mas as informações que ele coloca ali abre a cabeça, são sugestivas. Vale a pena ler o material. Tem, inclusive, download gratuito na internet.